Fala pessoal, tudo bom? Pedro Ramon aqui, seja bem-vindo ao meu canal. E este vídeo vai trazer os fundamentos da propriedade industrial e uma pequena comparação entre a propriedade industrial e a propriedade intelectual. Vamos começar? Quando a gente para olhar os direitos objetivos, que são aqueles que têm um objeto de direito como foco, existem três grandes grupos a serem analisados. O primeiro deles são os direitos de personalidade, que têm como foco, como objeto, algum atributo relacionado à personalidade da pessoa humana. Nome, honra, por exemplo, títulos acadêmicos. Os direitos de personalidade têm como característica o fato de serem inalienáveis, eu não posso alienar, irrenunciáveis, eu não posso abrir mão deles, e também pelo fato de serem oponíveis a todos, que é o que a gente vai chamar que tem eficácia erga omnes. A segunda modalidade que a gente tem são os direitos obrigacionais, que tem uma obrigação no seu cerne, eventualmente uma prestação, um dever ou então uma pretensão. Os direitos obrigacionais, eles têm como característica básica o fato de, em regra, gerarem efeitos interpartes, entre as partes objeto da relação obrigacional, sendo que é plenamente possível a alienação dessa posição, a cessão da posição obrigacional para um terceiro. Veja então que é bem diferente do que a gente tem em relação ao direito de personalidade. E a terceira modalidade a gente chama de direitos reais, que são os direitos que têm um bem, uma coisa, como seu objeto, como seu foco. Os direitos reais, eles têm como características básicas, em primeiro lugar, o fato de serem direitos com eficácia erga omnes, ou seja, são oponíveis contra terceiros, oponíveis perante terceiros, perante todos. E além disso, são direitos que têm como característica o fato de serem alienáveis. Eu posso ter um direito real que ele é alienável, cedido. Pense na propriedade sobre um bem imóvel. É plenamente possível a cessão, a alienação, a venda. Então essas são as nossas três modalidades. Quando a gente pega a terceira, que são os direitos reais, a gente está falando basicamente de direito de propriedade como a sua principal manifestação, eu posso ter o direito de propriedade exercido em relação a duas modalidades de bens. Por um lado, eu posso ter o direito de propriedade exercido em relação aos bens corpóreos, tangíveis, materiais, que são aqueles bens nos quais eu tenho matéria, um substrato corpóreo. Eles podem ser pegos, segurados, tocados. Os bens corpóreos, eles têm como característica essencial o fato de serem rivais e serem excludentes. E o que é isso? Um bem rival é aquele bem que o consumo por uma pessoa impede o consumo por outras pessoas. Se eu pegar uma maçã, eu como a maçã, ninguém mais vai poder morder a maçã ou comer a maçã. Da mesma forma que se eu pegar um pedacinho de pão, comer um pedaço de pão, ninguém mais vai poder comer o mesmo pedaço de pão. E o fato de eles serem bens excludentes significa que eu posso impedir o acesso pelas pessoas, impedir o uso pelas pessoas. Eu posso pegar a maçã, por exemplo, guardar dentro de uma caixa e falar, é minha a maçã, e ninguém mais vai ter acesso a isso. Notem que os bens corpóreos, eles são naturalmente apropriáveis. A própria natureza do bem permite que eles sejam apropriados, que eu impeço o uso, que eu diga que isso é meu. É só eu pegar, por exemplo, uma área de terras, cercar, eu passei a ter uma propriedade privada. Os bens corpóreos, eles são muito condizentes com a propriedade privada. Por outro lado, os bens incorpóreos, intangíveis ou imateriais, são aqueles bens que não têm substrato material, corporificado. Seria uma ideia. Pensem numa fórmula. Pensem na cura do câncer. Não a ampola, se for uma vacina, ou comprimido, se for um remédio que pode ser administrado oralmente. Pense na fórmula da cura do câncer. Uma ideia. Se você utilizar a cura do câncer em uma pessoa, isso impede que outras pessoas utilizem também a cura do câncer? Não, não impede.
Consequentemente, os bens imateriais têm como característica o fato de serem bens não rivais. E da mesma forma, se você tem a cura do câncer e é uma fórmula, uma ideia, eu consigo impedir as pessoas de terem acesso a essa ideia? Não é algo natural, porque é uma ideia. Ela está à disposição, a ideia. Então, os bens imateriais também têm como característica o fato de serem bens não excludentes. Consequentemente, pensar em uma propriedade sobre um bem imaterial, que é justamente a discussão por trás de propriedade intelectual e propriedade industrial, não é algo que decorre sobre a natureza do bem. Não decorre dessa natureza de ser um bem corpóreo, um bem incorpóreo, mas decorre de uma opção regulatória. O regulador ele escolhe e ele decide, por várias questões que podem ser discutidas, conceder a possibilidade de uma pessoa ter um monopólio sobre uma criação, sobre uma ideia, sobre um bem imaterial, incorpóreo ou intangível. E isso vai ter uma característica importante, uma diferença grande entre a propriedade sobre um bem material e sobre um bem imaterial. A propriedade sobre um bem imaterial, por não ser, vamos colocar assim, natural, terá uma regulação distinta. E a principal característica dessa regulação distinta é que a propriedade sobre o bem imaterial, incorpóreo ou intangível é uma propriedade temporária, é uma exclusividade temporária, um monopólio temporário, enquanto no caso de um bem corpóreo, tangível ou material, a propriedade ela tende a ser por um período infinito, passando inclusive de geração a geração por meio de herança. Diante disso, ao conjunto de regras que se preocupa em analisar, estudar e regular a propriedade ou esse monopólio temporário sobre os bens imateriais, incorpóreos e intangíveis, se dá o nome de propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual é um gênero que vai ser composto esse gênero por várias outras disciplinas. Olhando então de forma macro e panorâmica, a propriedade intelectual ela vai se preocupar com duas categorias distintas de proteção. Por um lado, terá a proteção sobre os chamados sinais distintivos, que nada mais são, como o próprio nome indica, sinais, marcações, identificações que permitem diferenciar uma coisa de outra coisa. Um exemplo de sinal distintivo seria a marca, que é o sinal gráfico visualmente perceptivo que permite a identificação de um produto ou serviço na sua classificação mais conhecida e difundida. Então, o sinal distintivo é a primeira categoria, enquanto a segunda categoria são as chamadas criações intelectuais. As criações intelectuais, elas têm como preocupação regulamentar a propriedade sobre uma inovação, sobre algo que supere o estado que tinha sido desenvolvido do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista estético, até determinado momento. Justamente nesse cenário que as criações intelectuais elas são divididas em dois grandes grupos. Por um lado, as criações intelectuais técnicas, que vão estar relacionadas a uma superação tecnológica, a uma superação, a uma inovação no chamado estado da técnica, via de regra vinculado a uma aplicação na indústria, que seria o caso de uma patente de invenção, que é a forma de proteção da invenção, ou um modelo de utilidade, que também é protegido por patente. Por outro lado, eu também tenho o grupo das criações intelectuais estéticas, que terão uma superação do estado desenvolvido até aquele momento estético, do estado ornamental, podemos dizer. Seria o caso de a gente pensar nas obras de arte, nas obras literárias, que são criações intelectuais eminentemente estéticas. E, obviamente, a gente vai ter algumas modalidades que vão ser dotadas de algum hibridismo. Tanto são criações técnicas, como também possuem uma forte carga estética. Seria o caso típico do design ou desenho industrial, que é a proteção, o registro do desenho industrial, que se dá com peças de automóveis, por exemplo.
tem um aspecto técnico, é verdade, mas também tem um aspecto estético. Quando a gente para observar as criações intelectuais, elas são objeto de proteção por algumas legislações distintas. Um primeiro exemplo seria a Lei de Direito Autoral, que é a Lei número 9.610 de 1998, que vai se preocupar, é claro, com a proteção das criações intelectuais estéticas, as obras de arte, as obras literárias. Um segundo exemplo seria a Lei de Software, que é a Lei 9.609, também de 98, que vai basicamente tratar sobre programas de computador. Um terceiro exemplo seria a Lei de Cultivares, ou a Lei de Patente Rural ou de Patente do Campo, que vai se preocupar justamente com a proteção de criações intelectuais técnicas vinculadas ao campo. Por exemplo, uma nova modalidade de embrião, de sementes e tudo mais. Um quarto exemplo seria a Lei de Topografia de Circuitos Integrados, que é regulamentada, essa lei, pela Lei número 11.484 de 2007. E um quinto exemplo, e o que é mais importante para nós do direito empresarial, é a Lei de Propriedade Industrial ou a Lei de Proteção de Criações Industriais, como a doutrina por vezes chama, que é a Lei 9279 de 1996, carinhosamente chamada de Lei DPI. A Lei de Propriedade Industrial, ela vai ter como fundamento e como objeto a proteção e regulação de criações intelectuais técnicas, com especial destaque para as invenções e modelos de utilidade que são protegidas por meio do depósito de patente, os desenhos industriais que são protegidos por meio do registro de desenho industrial. Além disso, também tem preocupação com alguns sinais distintivos, a exemplo da marca e também da indicação geográfica, que merece aqui também destaque. E além dessa parte de proteção relacionada a sinais distintivos e criações intelectuais vinculadas à indústria, pautadas por industriabilidade, vinculadas à atividade empresarial, a Lei de IPI também tem a preocupação de regular e prevenir concorrência desleal. Então acaba tendo uma dupla preocupação, uma preocupação de garantia da exclusividade num monopólio temporário e uma segunda preocupação vinculada justamente à prevenção de concorrência desleal. A moral da história, então, é que propriedade industrial é uma espécie do gênero propriedade intelectual. Então, não são termos que podem ser confundidos, não são termos que podem ser substituíveis um em relação ao outro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. E até a próxima. Saudações comercialistas.